Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense psicológico indiano de 2022, chamado Fred. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Fred, um dentista simpático mas socialmente desajeitado, praticando uma apresentação que criou para um encontro. Depois de passar 5 longos anos em um aplicativo de namoro, Fred finalmente tem um encontro. Enquanto espera em um restaurante, seu nervosismo é óbvio, e quando seu encontro entra, ele se esforça para agir normalmente, mas tudo fica tão constrangedor que ela decide interromper o jantar. Desapontado, Fred volta para casa e conta sobre seu encontro para sua tartaruga e confidente Hard. Na noite seguinte, enquanto Fred está ocupado em seu passatempo favorito pintando aviões, seu telefone toca e uma mulher misteriosa menciona que viu seu perfil de namoro e manifesta interesse em conhecê-lo. Cheio de esperança, Fred concorda e no dia seguinte espera por ela no restaurante, mas ela nunca aparece. Pouco tempo depois, Fred vai a um casamento acompanhado pela sua tia, que o repreende por estar solteiro e sugere que ele deveria encontrar alguém para se casar. Ela o provoca de brincadeira pela sua timidez e aponta para uma jovem mulher, sugerindo que ele se apresente. Então, Fred se aproxima da mulher, Kainaz, mas quando está tentando conversar com ela, um homem bêbado, Rustam, os interrompe. Furioso por ver a sua esposa com outro homem, Rustam empurra Fred antes de sair correndo com Kainaz. Na manhã seguinte, para a surpresa de Fred, Kainaz entra na sua clínica odontológica e revela que um amigo recomendou seus serviços e que ela precisa extrair um dente do siso. Depois de examiná-la, Fred marca um raio-x e uma consulta para o dia seguinte. Quando ela está prestes a ir embora, Kainaz conta um detalhe pessoal. Ela conheceu a falecida mãe de Fred, uma renomada violoncelista que a inspirou a aprender o instrumento. Mas após o casamento, ela teve de abandonar a sua paixão para cumprir os seus deveres de esposa. No dia seguinte, Kainaz aparece novamente e Fred recomenda uma anestesia geral em vez de anestesia local, porque isso garantiria o seu conforto. Quando ela está sob o efeito de anestesia, ele instrui a enfermeira assistente a fazer um chá, dando-lhe alguns minutos só com Kainaz, e é quando ele confessa o seu amor por ela. Depois que ela acorda do procedimento e sai, ele prescreve alguns medicamentos e marca outra consulta para o dia seguinte. Quando ela vai embora, ele consulta os registros médicos e o endereço dela, e decide fazer uma visita não solicitada à sua casa. Ele observa a distância, escondida em seu carro, e para o seu horror, testemunha Rustam, que está furioso porque não comeu o dia todo, e por isso agride Kainaz. Fred decide intervir, mas percebe que não pode explicar a sua presença não solicitada e se retira. Assombrado pelo seu passado, Fred passa uma noite agitada, atormentado pelo pesadelo de uma memória traumática da infância, testemunhando seu pai tirando a vida da sua mãe e depois a sua própria, tudo isso quando ele era apenas uma criança. Quando Kainaz não aparece no dia seguinte, ele liga para ela enfatizando a importância de uma consulta de pós-operatório. Após alguma hesitação, ela concorda em encontrá-lo. Ao vê-la, os hematomas no rosto de Kainaz mostram que ela passou por uma noite difícil. Durante um sorvete em um canto tranquilo do parque, ela se abre e conta sobre as agressões de Rustam, revelando os segredos obscuros do seu casamento. No dia seguinte, Fred vai ao shopping para comprar roupas, sapatos e cortar os cabelos, tudo para o seu próximo encontro com Kainaz. Eles se encontram ocasionalmente e não demoram muito para se apaixonar. Sempre que tem um tempo livre, e principalmente quando Rustam está trabalhando, ela dá um jeito de vê-lo. Certa vez, durante um filme, ele a beija, mas ela vai embora abruptamente. Preocupado, ele tenta ligar para ela sem sucesso, então vai até a casa dela e, para sua surpresa, a encontra muito machucada. Após confortá-la, ele a pede em casamento, mas ela recusa, o lembrando que já é casada, mas afirmando que seria diferente se ela fosse solteira. Naquela noite, Fred reflete profundamente sobre a situação em que se encontra. Pela manhã, ele bola um plano e marca um encontro com Kainaz. Então ele revela sua intenção de matar Rustam para que eles possam ficar juntos. Mas ela fica surpresa e recusa a oferta. Determinado, ele insiste que ela precisa escolher agora para ter um futuro melhor e ela finalmente concorda. Então eles planejam se separar e não se falar novamente até que tudo esteja resolvido. Mais tarde, Fred observa meticulosamente a rotina noturna de Rustam. Ele percebe a previsibilidade das suas corridas à meia-noite e vê uma oportunidade. Em uma noite fatídica, Fred segue Rustam e comete o ato impensável de atropelá-lo. Em pânico e temendo ser preso, ele foge para sua casa no interior. Nas 2 semanas seguintes,
Fred permanece escondido e pede a ajuda de um mecânico local para consertar os danos em seu carro. Para desviar qualquer suspeita, ele se envolve em trabalhos de caridade como dentista para os moradores locais, na esperança de que suas boas ações possam lhe proporcionar algum tipo de redenção. Na cidade, a morte prematura de Huston atrai a atenção da polícia, que se aprofunda na investigação para juntar as peças dos eventos que levaram àquela noite. Depois de mais 2 semanas, Fred vai até Kainaz, esperando que ela o receba de braços abertos. Mas, em vez disso, um estranho abre a porta e é revelado que ele é o namorado secreto de Kainaz. A constatação de que ele havia sido usado não apenas para o assassinato de Huston, mas também para ajudar Kainaz a herdar e administrar o restaurante de Huston com seu verdadeiro amor, Raymond, o deixa confuso e desorientado. Em um ato de angústia, ele incendeia as roupas novas que havia comprado para sair com ela. No dia seguinte, ele vai ao restaurante de Kainaz e pede um copo de leite. Enquanto bebe, ele lança olhares intensos para os funcionários, deixando-os perturbados. Vendo isso, Raymond se aproxima e gospe no seu leite. Mas Fred, sem se deixar abater, continua bebendo. Fred pede para Kainaz lhe pedir desculpas, mas antes que ela pudesse responder, Raymond, em sua defesa, golpeia Fred, o fazendo cair no chão. Depois, Raymond avisa Fred que eles têm as fotos dele perseguindo Kainaz e todas as mensagens sobre o plano de matar Ruston que ele enviou a ela. Ele diz que se Fred não parar com isso, eles vão entregá-lo à polícia. Movido por vingança, Fred planeja tudo meticulosamente. No final de uma tarde, ele observa Raymond e Kainaz saindo de casa e leva um serralheiro para arrombar a porta da frente. Lá dentro, Fred adiciona à comida deles um sonífero potente. Ele também acrescenta um sabão de lavar louça ao sabonete facial de Kainaz, sabendo pelo histórico médico dela que isso lhe causa alergia, e toma a medida de remover qualquer medicamento antialérgico que ela tenha. Logo, o casal volta para casa e Fred escapa por pouco de ser descoberto, se escondendo no parapeito da janela do quarto. Enquanto o casal compartilha um momento íntimo no quarto, Fred sai e mais tarde naquela noite, confiante de que o sonífero os deixou dopados, ele volta para lá. Ao entrar no quarto, ele exclui todas as fotos e mensagens incriminatórias, e para fabricar um álibi, ele envia uma mensagem do telefone dela para si mesmo, insinuando que ela havia pegado o carro dele emprestado naquele dia. Fred então volta sua atenção para Raymond, que está inconsciente, e descarrega sua raiva nele com uma série de golpes. Na manhã seguinte, Kainaz acorda com uma reação alérgica desfigurante que a faz gritar de medo. Frenética, ela implora a Raymond que a leve ao hospital, mas quando eles aceleram, os freios do carro falham, levando-os a sofrer um acidente. Embora tenham conseguido sobreviver, seus problemas estão apenas começando. No dia seguinte, Kainaz recebe uma ligação chocante. Um inspetor de saúde a informa que o seu restaurante foi temporariamente fechado devido a uma repugnante avaliação online de um cliente que alegou ter encontrado um bicho morto em seu prato. Quando Kainaz e Raymond avaliam os danos, percebem que suas vidas pessoais foram ainda mais violadas. Fred, ainda em sua fúria vingativa, invade a conta de Raymond no Facebook e faz o upload de uma foto íntima do casal para que todos vejam. Em meio ao escândalo, Kainaz e Raymond discutem, mas uma investigação sobre a avaliação do restaurante, feita pelo gerente, faz Kainaz perceber que Fred é o responsável por tudo o que está acontecendo. Em um estado de fúria, o casal invade a residência de Fred com a intenção de confrontá-lo fisicamente. Mas Fred, sempre um passo à frente, já havia alertado a polícia sobre a chegada dos dois. Desesperados, Kainaz e Raymond tentam convencer os policiais da culpa de Fred pela morte de Ruston, mas sem provas concretas, já que Fred foi meticuloso em apagá-las. O policial então adverte severamente Kainaz e Raymond para que se afastem de Fred. Alguns dias depois, após desfrutar de um passeio tranquilo com a sua tia, Fred volta para casa e se depara com o caos. A visão de uma bala na porta da sua casa é assustadora, mas a destruição dentro do seu apartamento é ainda maior. Devido aos recentes acontecimentos, Fred imediatamente suspeita de Kainaz e de Raymond. Então ele pega o telefone para ligar para eles e dizer que colocou uma cobra na casa deles. Kainaz fica desesperada e os dois começam a procurar a cobra. Por sua própria segurança, eles decidem se retirar para um motel para passar a noite. Mas antes de partirem, enviam mais uma mensagem cruel para Fred. Eles informam que haviam transformado a sua amada tartaruga em uma sopa. A rápida olhada nas imagens do circuito interno de segurança confirma a alegação deles, abalando o coração de Fred, que, tomado pela dor, chora pelo seu animal de estimação, organizando um funeral no dia seguinte.
Vendo outra oportunidade de vingança, Fred recruta um sem-teto, o manipulando para que seja um peão em seu esquema. Ele paga o homem para testemunhar algumas mentiras para a polícia. Quando a polícia chega à sua clínica, Fred está pronto e, com astúcia, retrata Raymond como o verdadeiro culpado, mostrando mensagens que provam que ele havia usado o seu carro na noite do assassinato, além de mostrar filmagem dos dois invadindo o apartamento dele. Agora, vendo o casal como os principais suspeitos, a polícia imediatamente entra em contato com Kynaz e Raymond, convocando-os à delegacia para o interrogatório. Fred então liga para o casal prometendo que poderia acabar com esse pesadelo se eles simplesmente o encontrassem na sua casa de campo e oferecessem um sincero pedido de desculpas. Desesperados para pôr um fim a isso, o casal concorda. Quando Raymond e Kynaz se aproximam da fazenda de Fred, ele os cumprimenta com uma calma inquietante. Seu comportamento não revela nada suspeito. Enquanto ele serve o vinho, o brilho de uma arma no balcão provoca ondas de medo no casal. Raymond, sempre em alerta, tenta se comunicar silenciosamente com Kynaz, pedindo que ela pegue a arma. Kynaz consegue se aproximar o suficiente de Fred para pegar a arma. Uma satisfação presunçosa se espalha pelo seu rosto enquanto ela o provoca, insinuando que a polícia acreditaria que ele tirou a sua própria vida como seu pai. Mas quando ela puxa o gatilho, um clique confirma que a arma está vazia. Raymond ataca Fred na esperança de acabar com isso de uma vez por todas. Então os homens lutam e Raymond consegue colocar as mãos na garganta de Fred, mas Fred tem outro truque na manga. Sem que Raymond saiba, Fred pega o seu teaser e incapacita o casal. Amarrados e vulneráveis, Kynaz e Raymond lentamente recuperam a consciência, mas percebem que estão no meio do que parece ser um pesadelo terrível. Fred se vangloria dos seus prisioneiros e relembra os tempos em que a anestesia não era uma prática padrão para cirurgias dentárias. Então ele tem um prazer sádico em dizer que eles mexeram com a pessoa errada. A polícia, alarmada com a ausência de Kynaz e Raymond, que não foram à delegacia, decide investigar o paradeiro deles. A filmagem da câmera do apartamento mostra o casal saindo com uma mala, uma descoberta que só aprofunda as suspeitas do policial. E quando o outro vídeo mostra o veículo deles saindo da cidade, isso claramente indica uma fuga. Essa revelação encaixa muito bem com o esquema de Fred, por isso ele pediu que eles trouxessem uma mala. Ele manipulou a narrativa mais uma vez, enquadrando os dois como fugitivos. De volta à fazenda, Kynaz, sentindo a urgência da situação, tenta jogar a sua última cartada, tentando criar uma divisão ao jogar Raymond debaixo do ônibus, insistindo que ele é o cérebro por trás das suas ações, até mesmo da morte cruel da amada tartaruga de Fred. Fred quer verificar se ela está mentindo para ele e pega o querido violoncelo da sua mãe. Ele ordena a Kynaz a tocar, na esperança de pegá-la em outra mentira. Kynaz treme, não está familiarizada com o instrumento. Então Fred a amarra e começa o seu mais arrepiante ato de vingança, extraindo cada dente do infeliz casal. Os gritos agonizantes são ouvidos enquanto eles suportam a dor excruciante, sem a misericórdia da anestesia. Quando termina, ele os joga sem cerimônia em uma cova recém-escavada, se preparando para enterrá-los vivos. Depois de terminar, Fred dá um beijo em Kynaz, confessa que ainda a ama e se deita sobre seu túmulo. O filme termina com a câmera dando zoom em Fred, enquanto ele sorri deitado no chão. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.